você atentasse, eu vou ser sintético, né? Sintético, pode colocar até na versão ARA, pode deixar aí no EVI, tanto faz, mas a ARA é bom. A gente falou um pouquinho sobre discipulado esse tempo todo, em cima de temas, de fundamentos de discipulado. Jesus Cristo é Senhor, ser cheio do Espírito, etc, etc. Sobre tudo aquilo ali, são fundamentos elementares daquilo que Deus determina para a vida de um discípulo. Só que dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre atitudes. Hoje eu vou te falar sobre a nossa resposta a Deus. Eu vou fazer alguns comentários um pouco menos exegéticos, um pouco mais aplicativos. E eu vou começar lendo esse texto aqui de Mateus 16, 24, que diz assim: então disse Jesus a seus discípulos. A igreja pode ler o que foi que Jesus disse? A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Querido Deus, traga sobre nós revelação pela ação do Teu Espírito, para que esta palavra, Senhor, produza efeito prático em nossas vidas, de modo que sejamos discípulos reconhecidos, o Senhor seja visto em nossas vidas, em nosso viver, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa passagem aí, esse é o versículo por excelência do discipulado. Se alguém quiser vir após mim. Essa passagem você já sabe quando foi que ela aconteceu, né? No 24, quando você sobe 2 versículozinhos lá, você vai ver o que é que estava acontecendo. Jesus estava dizendo que ia morrer na cruz, e Pedro, tomando-o à parte, repreendeu: de modo nenhum te acontecerá. E aí Jesus, no 23, fala: para trás de mim, Satanás. No 23, tá? Para trás de mim, Satanás, porque não entendes as coisas. Olha lá. Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Olha só, ele está falando num contexto, e aí, logo o verso 24 começa com o então. Esse então, ele está querendo dizer o quê? Ele está puxando o contexto da sua conversa. Ele fala: eu vou morrer na cruz, e eu vou até dizer uma coisa para você: quem quiser vir após mim, vai ter que tomar a cruz. Se você acha que eu não vou morrer na cruz, não, claro que eu vou morrer na cruz, mas vocês também vão. Vocês vão carregar a cruz como eu vou carregar. A cruz é inevitável. Então, queridos, essa fala de Jesus, esse então do verso 24, ele abre para nós muita coisa, porque Jesus vai deixar aqui, como eu falei desse versículo ser central, ele deixa de lado agora a obra da cruz dele para focar no nosso chamado de carregar a cruz. E quando ele, lá em João 19, verso 10, ele fala assim, João 19, 10, está consumado, aí ó, João 19, 10, 19, 30, perdão, 19, 30, ele fala assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. Aqui eu posso colocar aqui essa palavra está consumado, para passar para nós aqui agora, não preciso explicar isso aí, você já conhece, para explicar para a gente o seguinte aqui agora: aquilo que Deus tinha que fazer para nós, para a nossa salvação, libertação, plenitude, vida abundante, aquilo que dizia respeito a Deus fazer, foi feito. Jesus na cruz falou, está consumado, ou seja, não há nada mais que depende de Deus. Existia uma coisa depois do estar consumado que tinha que acontecer, que Deus tinha que fazer, que era ressuscitar Jesus. E a segunda coisa é enviar o Espírito. Mais nada, mais nada. Essas coisas já foram feitas. Então esse está consumado resume que Deus concluiu a parte dele. Resta agora a nossa parte. E eu vejo muitos crentes fazendo orações erradas, pedidos errados a Deus. Quando as coisas dependem da gente, a gente está pedindo a Deus. Por exemplo, uma oração completamente sem sentido: Senhor, me enche com teu amor. Essa oração que não tem fundamento. Não tem fundamento bíblico. Senhor, me enche com teu amor. Se o Espírito Santo está em você, você tem a fonte do amor. Não tem negócio de me enche com o teu amor. Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito. Isso é uma outra oração. Mas não é subentendida. Senhor, me faz eu ser firme. Não, Deus não vai fazer você ser firme, é você que tem que ser firme. Tem muitas coisas que Ele te pede que não faz sentido. Se você falar, Senhor, me traz revelação, é correto, porque nenhum de nós pode entender coisa alguma se não receber do Senhor. Está escrito lá, se de cima não lhe for dado. Mas coisas que você tem que fazer, você tem que decidir. Se tu podes crer, tudo é possível crer. O que o cara respondeu?
Senhor, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ele falou, ajuda a minha incredulidade. Você pode pedir, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Me dá mais luz. Você pode pedir isso a Deus, mas tem muita bobagem que se pede para eu permanecer. Senhor, eu quero permanecer. Boa oração. Senhor, me ajude a permanecer. Como é que Jesus vai te ajudar a permanecer? Com os recursos que Ele já te deu. Está aí, use. Tem uma coisa assim que você precisa entender, que Deus fez a parte dele, e depois que Ele chamou as pessoas, Ele chamou, mas Ele colocou uma parte importante nesse versículo 16, 24 de Mateus, importantíssima, que vai para todo mundo aqui, esse Mateus 16, 24, para você ver na tela. É que eles abriram, hein? Pode voltar. O que acontece? Jesus disse, 16, 24, Mateus, aí ó. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer, ora, Jesus é Senhor, Ele diz, segue-me, Mateus largou tudo e seguiu. Ele dá uma ordem, os demônios saem daquele homem endemoniado. Ele dá um comando, Lázaro sai para fora, tudo acontece. Jesus é Senhor, Ele tem autoridade e Ele faz, certo. Mas na hora de seguir, mesmo tendo autoridade, mesmo te dando uma ordem, junto com a ordem Ele te dá a liberdade. Se alguém quiser, e eu ainda vejo muito crente dizendo que a vida cristã é uma vida de castração, que Deus está controlando a vida, que Deus está proibindo um bocado de coisa. Jesus falou claramente, se alguém quer, o sujeito está dizendo que eu perdi, não, agora eu não posso para a micareta, não, pode, vai para a micareta, vai tomar tua cachaça, agora tu vai ficar preso na cachaça, essa que é a questão. Porque quando você é liberto de algo, você olha para aquele algo e fala assim, eu não quero mais isso, aquilo não exerce domínio sobre você. Aí você chega para Jesus e falou, Senhor, dê ordem para mim, se quiser. Porque se não tiver um se quiser, não é amor, não é relação de amor. Você não vai seguir a Jesus por uma ordem como Satanás dá sobre os seus escravos. Jesus não está em comparação com Satanás. Satanás escraviza, manda, obriga. Jesus não vai fazer isso com ninguém. Ele vai dizer para você se você quiser. Então a primeira das coisas importantes desse conceito de discipulado, que apesar de saber que é tomar cruz, é o conceito da liberdade. Eu vou ler Gálatas 5, 1 e 2 com você. Gálatas 5, 1 e 2, eu queria que você lesse. Vamos lá ver esses dois versículos, 1, 2, 3 já. E não vos submetais de novo. Olha o que diz mais. Cristo de nada vos aproveitará. Raciocine comigo o que Paulo diz. Paulo diz, o Senhor nos chamou para a liberdade. Ou seja, você fique firme na liberdade e não se submeta a julgo nenhum de escravidão. Nenhum julgo de escravidão, de pecado, julgo humano de escravidão, nada. Mas ele diz que se você se deixar circuncidar, ou seja, se você for obedecer à lei, se você decair do que eu te disse, da liberdade que eu te disse, o texto diz de Cristo de nada aproveitará. Irmãos, o certo, em tese, seria assim, você se deixar circuncidar, você está se afastando de Cristo. O texto não diz isso, ele diz que Cristo nada adiantará. Parece que até que Cristo perde o poder. Ele está falando de Cristo, Cristo de nada vos aproveitará. Por que ele usou essa expressão? É interessante, porque perde o sentido o Cristo. Não, o Cristo que está sentado à direita de Deus continua com todo o poder. Perde o sentido para você. Então, é possível que todo o poder perca o sentido para você. Porque nessa liberdade que você tem, você não pode se deixar escravizar por nada. Por televisão, por série da Netflix, por nada. Por pornografia, por dependência emocional do filho ou da mãe. Não pode. Ninguém pode ficar escravizado por nada. Como é que você sabe que está escravizado? Quando, na hora que vai tirar aquilo de você, dói. Então você está escravizado. Se sentir dor na hora de tirar, você está preso. Porque se você diz assim, vai sentir dor, mas você libera, então aquela dor é a dor normal que você solta. Mas quando você segura aquilo ali,
e você não quer soltar, você tem seus argumentos com Jesus, então é uma prisão, perdeu a liberdade. E liberdade para um discípulo é fundamental. Eu vou falar para vocês aqui, só um parêntese, aliás não, deixa eu passar mais adiante. Dias atrás eu estava conversando com um discípulo, e estava gravando na verdade um podcast, eu vou colocar mais tarde para vocês, e gravando eu estava falando com Ana, na gravação, sobre a importância dessa liberdade. Sem liberdade não existe amor. O amor pressupõe que você é livre para pecar. Deve pecar? Não preciso dizer que não. Mas o erro e o pecado fazem parte do processo. Como assim? O sujeito está querendo acertar e peca. Aí ele faz o quê? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Ele vai checar se ele esconde o pecado ou se ele confessa o pecado. Isso mostra quem é discípulo e quem não é. Aquele que esconde o pecado nunca prospera, diz a Bíblia. E ele trava na vida espiritual, e aí a sua vida fica enrolada, mas ele aprende quando não confessa. Acredite se quiser. Tem muita gente que fica preso em algo, depois que perde, que sofre um quebrantamento do Senhor, que algumas coisas acontecem, aí ele se dá conta, vai lá e confessa e descobre que aquilo foi bem melhor. Mas por que demorou tanto tempo? Porque, infelizmente, as quedas fazem parte do aprendizado, assim como qualquer criança que está aprendendo a andar, ela cai. A igreja deve incentivar a queda de ninguém, mas a igreja deve avisar, calma lá, o mundo não acabou quando você pecou, rapaz. Pecou, mas o mundo não acabou. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas entenda, por que isso eu estou falando? Porque você precisa ser livre. Quando alguém diz assim, rapaz, você tem que ler esse livro, rapaz, você tem que fazer seu devocional, vai continuar dizendo, irmão, tu tem que levantar cedo e ler a Bíblia. Não vou. Claro que não pode não fazer. A Bíblia está aqui toda ela e você não faz? Como é que um discipulador falar, você vai falar? Vai fazer? Faz se quiser. Mas continua a instrução e continua a liberdade. Essas duas coisas vão estar presentes. A instrução não vai sair e não vai deixar de apontar. Mas a liberdade também vai continuar existindo para você dizer, não, que se exploda, eu vou dormir. Faça, não tem problema nenhum. E essa tensão entre uma coisa e outra vai dizer se você é espiritual ou não. Que o que acontece é o seguinte, irmãos, falando português claro, as igrejas evangélicas, de um modo geral, a maioria, considera obrigação as coisas que Deus instrui, de modo que o sujeito nem tem a liberdade de não fazer, mas a liberdade que ele perdeu ao obedecer, fez com que perdesse também o amor, e ele se sente um escravo de Jesus. Isso não é evangelho. O evangelho é você ter essas duas verdades. Eu tenho a liberdade, mas eu tenho um amor, então eu uso a liberdade sujeita ao amor e eu sigo a Jesus por amor. Entendeu? Essa é que é a verdade. E quem tem que fazer essa escolha? Todo dia é você que tem que fazer. Então Jesus chamou para você fazer uma escolha livre, e uma escolha livre de seguir, e você cada dia vai reafirmar essa escolha livre. Mas, queridos, uma outra coisa que existe muito é que nós estamos vivendo, eu falei agorinha com uma discípula, vivendo uma geração fraca. Irmãos, uma geração com medo, com ansiedade e com fraqueza de escolhas. Essa geração, irmãos, essa geração, chamar Nutella é xingar Nutella. Um doce bom daquele. Pelo amor de Deus. A geração fraca demais. A geração que corrige um filho e fica com dúvida se devia ter feito. Depois de fazer, fica com dúvida. Meu Deus do céu. Corrige o filho, está em dúvida depois de ter feito. Toma decisões e fica em dúvida o tempo todo. Uma geração que não cresceu com parâmetros claros. Preocupada com a opinião de terceiros. Ainda as redes sociais aumentaram mais ainda a preocupação de terceiros. As pessoas estão mais preocupadas com os outros, a opinião. Isso, meu irmão, é com certeza o fato de que elas não foram moldadas lá de baixo, desde pequenino, baseado em convicções e verdades. Foram baseadas em sentimento. O que você ouve mais hoje, os pais falando com os filhos? Como é que você está, meu filho? Está tudo bem? Está se sentindo bem? Aí ele, e eu tenho que me sentir bem? É? Não, queridos. Criança tem que obedecer. Criança tem que se obedecer e se virar com os sentimentos. Que história é essa? A hora dos sentimentos é a hora do amor, da brincadeira, blá, 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 blá. O que ela faz com esse sentimento? O que ela quiser. Ela tem a disciplina e o caminho, e o que ela sente está dentro do pacote.
Mas aí todo mundo fica com aquele negócio, não posso corrigir porque dá trauma na criança. Tu é psicólogo, tu é doutorado em Deus, o que tu é para dizer que a criança vai ter trauma? Mas aí vai destruindo as convicções, destruindo tudo. Então a pessoa não sabe, forma aquela criança sem correção, que foi o que aconteceu na década de 80. As pessoas que estão sentadas aqui nasceram na década de 80, no máximo 90. Aí, essa geração que não teve correção, porque foi exatamente naquela época que começou a dizer que não devia ter limite nem nada, essa geração cresceu e ela se torna o quê? Insegura. Porque foi uma geração que não lidou frontalmente com as dificuldades da vida e se virou. Irmãos, você começa a ver pessoas que enfrentaram a vida, lavadeira, pessoa que trabalhou na rua, feirante, aquela turma que pegou no pesado, não morreu não. Não morreu não, está todo mundo... Agora, para você conseguir gente para trabalhar, irmãos, é uma dificuldade. Uma pessoa que trabalha, que enfrenta bronca... Eu conheci recentemente um chefe de empresa, que disse que a maior dificuldade numa empresa é dar uma bronca. Porque o cara sai do emprego, chega a falar, faz uma correção, abandona o emprego. Porque não aceita esse tipo de limite que é dado dentro da empresa, pagando para ele não aceita. Uma geração. E aí eu me toquei, eu vou pedir que coloque na tela, 2 PDFs sobre analgésicos. Me ocorreu uma pesquisa que eu já ouvi sobre isso. Não, esse é o site. O PDF, coloca o PDF primeiro, depois eu leio esse aí. A Veja fez uma reportagem, uma pessoa da Veja fez uma reportagem sobre o uso de analgésicos no Brasil. Tem dois PDFs, o que ele falar, e eu vou seguir o PDF que ele colocar, que é cópia exata do site da Isto É. São 2 PDFs que estão colocados aí. Pode soltar aí. Qualquer um dos 2. Vocês vão ver o que significa, como é que funciona hoje a cabeça das pessoas. O volume de analgésicos que são tomados na nossa nação. Vou passar de novo para eles. Eles já tinham achado. Está faltando aí, pessoal? Então, deixa eu passar aqui, viu, queridos? Pode ser que eles não tenham achado. Permita aqui. Pode colocar esse aí. Pode abrir na hora aí. Tudo prático, né, irmão? Que negócio tremendo. Tudo prático. Está na tela, não? E esse aqui também. Essa é a reportagem da Veja. Eu já tinha passado aí o link, mas se houve um negócio, não tem problema. Olha aí, essa é uma reportagem da indústria farmacêutica. Analgésicos lideram venda de medicamentos em Brasília. É claro que depois vai vir mais duas reportagens. Vai passando para baixo aí, e você, claro, você não vai ler, posso soltar no Ágape, você vai perceber que há um aumento muito grande de analgésico. Pode parar aí, assim. Os 5 medicamentos mais vendidos em 2003. Primeiro, losartana, para hipertensão. O segundo medicamento mais vendido em 2023. Dipirona. Para que é dipirona? A nimesulida é o segundo, tadalafila, glória a Deus, e dimeticona para gases. Não. Aí, deixa aí. Aí, se você vai descendo, mais ele vai mostrando os percentuais. Agora, em janeiro, como houve um aumento da dengue, coloca ali, ó, o mais vendido analgésico. Vai pensando aí, agora pode botar o outro PDF. Olha o que o outro PDF vai falar, numa reportagem da Veja, dizendo que o Brasil é um país viciado em analgésico. O que é o vício do analgésico, irmão? Vamos lá. Pensa aí o que é vício do analgésico. A falta de capacidade de enfrentar a dor. O sofrimento vem, foge. A dor vem, corre para o remédio. A coisa vem, está apertada, se desespera. Não sabe, está doendo, tá. Nesse momento, Murilo acabou de me dizer que Jonatas vai ser internado agora, já falou com o urologista, e vai ser feito um procedimento cirúrgico. Amanhã ele já está em casa com a dor resolvida. Mas pensa aí, eu senti o que é dor renal. Ele está com um cálculo lá no ureter e vai ser tirado hoje de noite. Ele está ali, e aí eu perguntei, Jonatas, a gente não estava sabendo que Jonatas estava com dor? Não, é porque doeu na segunda-feira, mas não estava doendo tanto. Olha só, terça-feira aí eu aguentei, e ele estava na foto da conexão.
Aí quarta-feira aumentou a dor, aí eu não aguentei e fui. O que é isso? Limiar de suportabilidade da dor. Uma pessoa que pega a dor e vai aguentando a dor. Agora, a dor, as várias dores da vida. E o Brasil, queridos, você vai descendo a reportagem aí, você vai ver que é um país viciado em analgésico. Aí tem os opioides, existem alguns opioides. Ele está colocando ali na tela, eu vou colocar para vocês, 29 milhões de caixas de medicamento, de oxicodona, metadona, e ele vai descrevendo claramente como o Brasil é um país campeão desse tipo de medicamento analgésico, qualquer coisinha, dipirona para cima, qualquer coisinha, Tilenol para cima, qualquer coisinha, não aguenta dor, e não aguenta os outros tipos de dores da vida. Agora pode botar aquele site que eu coloquei, aquele site aqui, que foi o primeiro que vocês abriram, aí já é uma informação oficial, uso indiscriminado de medicamentos e automedicação no Brasil. Dados técnicos informando sobre isso. Ele está descendo aí, ele vai informar. É claro que eu estou colocando isso aí, coisas para vocês verem que essas coisas são de domínio público. Só que eu estou interpretando para você essas coisas e dizendo para você o que é. Uma geração fraca, fraca de convicção, fraca de enfrentamento. Só que a vida cristã, ela exige de você algumas coisas de enfrentamento que envolve dor, envolve renúncia. Depois você vai ver essa reportagem, mas a reportagem oficial, ele está colocando ali o número de pessoas que não só se automedicam, mas se automedicam na questão do analgésico. Não é só se automedicam porque, não, eu sei que isso é bom para mim, é porque não aguenta. Não aguenta suportar, não aguenta viver daquele negócio. Aí entra o medo de morrer, aí entra todos esses elementos que compõem uma fraqueza de uma geração. Fraqueza de uma geração. Só que o Evangelho, ele não propõe para você facilidade. O Evangelho, ele dá para você o plano, dá para você a salvação, dá para você a palavra, dá para você a revelação, dá para você o Espírito Santo, avisa você que o mundo é perigoso, blá, 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 blá. Terminou de dar aquele pacote, se vira, negão. Toma a cruz e vai se virar. Ah, mas está doendo aqui no pé. No pé? Você está de brincadeira? Ah, mas estão me chamando de crente no trabalho. Chamando de crente. Eu vou chamar um monte para tirar um cachação, velho. Pelo amor de Deus. Está me chamando de crente no trabalho? Toma vergonha, rapaz. Eu estava pelado na cruz e tu está dizendo que estão chamando de crente? Os que querem viver, mas aí eu vou citar, padecerão perseguições. Falta convicção. Hebreus 2, 1 a 3. Vai colocar na tela aí esse versículo. Porque é um texto forte. E eu queria que a igreja lesse. E ele mesmo já responde. 1, 2, 3 já? As verdades ouvidas, para que elas jamais desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, verso 3, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Olha, o verso primeiro diz assim, convém fazer muito firmes. Assim, a palavra que a gente tem que nos apegar com mais firmeza. Ou seja, aquilo que você ouve nas orientações de discipulado, nas orientações que a gente dá na macro, nos textos, nos vídeos que você vai assistir, são coisas que você tem que agarrar. Como se você estivesse no Titanic. Agarra a boia e não solta. São coisas assim, andar na luz, abrir o coração, fazer o devocional, coisas simples, coisas que você já sabe. Abre o coração, rapaz, confesse. Rapaz, peça perdão, perdoe. Palavras simples. O que você vai fazer? Você vai se agarrar com aquele negócio, você não larga esse negócio. Você tem que agarrar aquela postura. Porque se não agarrar, o que vai acontecer? Você vai ter N alternativas e opções de fé. E a sua convicção vai ser engolida, porque você agora está imaginando que Jesus vai vir e arrebatar a igreja. Peguei um videozinho de uma pessoa dizendo que na Olimpíada de Paris, o cavaleiro do Apocalipse, o cavalo branco do Apocalipse entrou. Tu já viu esse vídeo? Os irmãos, meu Deus, Jesus. Aí os irmãos começam a postar sinal da vinda de Jesus, e ganhando like, e você ganhando fraqueza, gritando uma asneira dessa. Não sabe nem interpretar o Apocalipse, não sabe nada.
Só porque o cavalo é branco, está no Apocalipse. Imagina um negócio desse. Não, mas é porque é o seguinte, tinha várias bandeiras atrás dele. Exegeta, eu que entrego a igreja na tua mão. Tu acaba em uma semana. Meu Deus do céu. Não é assim que se interpreta. Mas todo mundo entra para aqui. Porque o mundo é esse, vai dizendo para você várias coisas. Macron é o anticristo. Ali, você viu aquela coisa horrorosa que fizeram na ceia? Sim, fez. Você espera o que do mundo? Que trate a gente bem? Claro que não. Então você vai vendo as coisas e vai tirando convicção, roubando convicção, distraindo, tirando a convicção. A gente já sabe o que a gente quer. Eu quero Jesus, eu quero seguir a palavra, eu quero me encher de Jesus, eu quero obedecer, eu quero ter o meu coração quebrantado, eu quero ser humilde. Hoje eu estava orando de manhã, fizendo um devocional. Na hora que eu estava orando, o Espírito Santo falou: rapaz, você não ouviu sua esposa? Ontem teve uma rusgazinha, eu virei para um lado, ela virou para o outro, dormimos. Aí, quando chegou de manhã na hora da oração, rapaz, como é que eu vou pedir perdão a Fernanda? Eu sabia que eu estava errado, mas não queria, eu sou orgulhoso. Aí o Espírito Santo parou comigo, falou assim: por que você não ouviu ela, rapaz? Aí eu entendi, não se tratava de quem estava certo, se tratava de resistir à palavra dela. Quando terminou de orar, eu falei: Fernanda, me perdoe, eu resisti a você. Resisti a ela. Quer dizer, eu não resisto a Fernanda, mas estou falando, eu resisti. Foi assim que aconteceu. Pedir perdão é uma coisa que... Perdi isso aí, eu tenho mais o quê, irmão? Fiquei endurecido, eu tenho mais o quê? Eu tenho mais nada. Perdi o coração, eu falei isso na semana passada. Você perdeu o coração, não tem mais nada. Então, se você não se apega, você vai se perdendo nessas coisas. E 2 Timóteo 2, 11 a 13. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Então, falei da geração fraca, falei da liberdade, falei de como a gente evita a dor, mas agora eu vou falar a última parte e mostrar para você um lançamento que a gente fez, umas gravações e os lançamentos que fizemos dessa semana. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Vamos ler juntos? Pode ser? 1, 2, 3, já? Também com ele reinaremos. Se o negarmos, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Ele vai voltar para o 12, olha aí, ó, o que vai acontecer. No 12, se perseverarmos. O que é perseverança, irmão? Deus não precisa perseverar, o Espírito Santo não precisa perseverar, anjo não precisa perseverar. Cachorro não precisa perseverar, quer dizer, precisa, o leão também, para poder comer. Mas vão morrer mesmo, não vão ter vida eterna. Nós temos que perseverar, nós temos que ter uma atitude antecipada. Antes que venha a batalha, eu já decidi o que eu vou fazer. Por isso, ontem alguém me falou, eu vou contar uma coisa que aconteceu, falei na reunião, não sei se foi na reunião que eu falei, mas vou contar um absurdo aqui que aconteceu essa semana. Falei com o Cláudio. E os irmãos ficaram bem assustados aqui de Feira de Santana, me chamaram para dar uma palavra aqui para os pastores aí, porque essa semana um pastor, presidente da Igreja Quadrangular, ele disse que estava andando na fazenda, aí ele foi pregar no final do congresso, né? Final do congresso da denominação. Estou dizendo o nome mesmo, que tem que ser sabido, porque todo mundo está vendo isso aí, então tem que saber mesmo. E ele fez a mensagem final dizendo: eu estava andando na minha fazenda e entrei num determinado lugar, lá num buraco lá, uma grota, e olhei para a caveira me olhou, e a caveira falou comigo. Eu tomei um susto, depois de 10 minutos eu respondi. E ele começou a conversar com a caveira e disse que a caveira tem 630 anos. Aí ele voltou lá para conversar com a caveira de novo. Isso ele contando no final, na palavra de fechamento do congresso. Voltou para conversar com a caveira de novo. E aí começou a apostar corrida com a caveira. Não, eu estou contando, estou vendendo o peixe como eu comprei. Está lá, no vídeo, é só assistir. E aí, foi a terceira vez e a caveira inspirou ele para dar a pregação do final do congresso. Não, isso não é nem o pior. O pior vem duas coisas pior ainda. Isso aqui é a parte boa. E ele falando, é o presidente. Aí, ele mandou as pessoas, aí mandou entregar para todo mundo um brinde. Aí, quando as pessoas receberam o brinde, era um caixão com a caveira dentro.
Mas o pior vem agora. O site da denominação fez o comentário. Então o pastor fulano de tal nos surpreendeu com uma mensagem edificante. Muita de pirona. Você viu o que é se desviar, irmão? É não perseverar. Aí os irmãos ficaram tudo assustados. Nilo, você pode vir aqui, aí eu vou me reunir com os pastores, eu vou dar uma palavra do sábado. O que você espera da igreja? Apostasia, irmão. Eu não espero apostasia de discípulo. De discípulo não. Por quê? Porque o discípulo, antes de acontecer, ele já sabe o que vai fazer. Davi, quando ele chegou diante de Golias, ele já tinha a indignação dele. Já vinha com ele. Ele foi levar queijo, levar pão, não sei o quê, falou com os caras. Quando ele viu o grito do cara, ele falou: quem é esse? Ele já estava indignado. Ele não sabia nem quem era o cara. Agora, se ficar indignado sem ver, todo mundo fica, né? Não, irmão, estava dentro dele. Quando ele ficou indignado e viu aquele brutamonte, não perdeu a indignação. Ele não perdeu a ira. Ele não perdeu aquilo que movia ele. Ele estava tão convicto de que pegou 5 pedras, nem precisava, mas pegou 5. Uma das 5 acerta. Ele não se tratava de saber que Deus ia acertar na primeira. Não! A indignação estava dentro dele. Ele já sabia o que ele ia fazer. Então, você tem que estar preparado para o próximo pecado. E exatamente, você vai fazer o que da próxima vez que pecar? Que brigar com seu marido? Você vai fazer o quê? Com sua esposa? Vai fazer o quê? Não vai confessar? Não vai procurar ajuda? Por que não vai? Por que não vai se humilhar? Se uma coisa que você precisa para entrar no céu é se humilhar. Então você tem que já vir pré-treinado, pré-definido. Perseverar é saber o que você quer antes de que venha acontecer a coisa. Você vai, não, vou dar. E se vier doendo, eu vou sangrando. Irmãos, os legendários, melhor dizendo, são 15 pessoas. Fique de pé aqui, quem é do grupo que vai para os legendários agora, dia 21? Aleluia! Só tem fera, é o BOP. Eu já falei que quando voltar, vamos ter que voltar com a camisa do BOP. Não, peraí, fique em pé um pouquinho. Essa galera aí, irmãos, olha só, a gente não sabia direito como é que era. Ah, tá com gente, Bruno tá ali, a mão de Bruno, então segura a mão aí. É o que aconteceu. Irmãos, a gente não sabia como é que ia ser, não foi? A gente soube por alto, dissemos sim. Eu disse sim, os 14 colaram, os 15 vão. Eu não queria ir, irmão. Eu não queria ir, eu já sou militar, vi tanta coisa, fiz Elim, mas eu tinha que ir por causa do exemplo, eu fiquei por aqui, eu não queria, né? O exemplo tem que andar na frente. Então, o líder ele já antecipa o que ele vai fazer, ele sabe que ele é obrigado a fazer para dar exemplo, ele é obrigado, mesmo sem vontade, então estou indo sem vontade. É aniversário de casamento, é detalhe importante, é no aniversário de casamento. Eu nem pedi autorização a Fernanda, né? Imagina. Ele pediu. Aí o que acontece? No aniversário do casamento, essa turma começou a fazer, e aí começou a vir o preço. A gente não sabia que tinha que comprar as coisas, mas sabia. Mas não sabia quanto ia custar. Aí foi custar. Aí quando chegou lá, chegar um dia antes, vai ter o hotel, depois a refeição do hotel, aí vai sair tudo sujo do meio do mato, vai se lavar onde? Vai entrar no avião tudo fedendo e tudo melado de barro. Como é que administra tanto detalhe, irmão? Eu não estou pensando para não piorar. É só isso que eu estou dizendo. Eu não estou pensando. Falta 3 semanas. Irmão, a gente já decidiu que vai e não vai desistir, mas a primeira palavra que o pessoal que encontra a gente, que já fez, diz: não desista, obrigado, não desista. A minha palavra é: não desista, insistindo comigo. A gente está alinhado sem chegar. Está alinhado, totalmente alinhado. E aí, como é que vai ser? Irmãos, eu não sei, é melhor não... Você está entendendo o que é perseverar? Eu já decidi que vou completar a carreira. Eu não sei nem o que vai rolar, mas eu já decidi, ponto final. E aí, para a glória de Deus, se por esse motivo, antes deles sentarem, já valeu, o marido de Dani, David, disse que vai fazer o Legendários. Então já valeu. Já valeu. Obrigado, queridos. Pode sentar. Eu peço a oração insistente da igreja por esses 15 que vão sofrer. Mas vão chegar brabo, né? Vamos chegar inteiro. Mas perseverar é isso. Você tem um desafio, você antes de saber o que é, já decidiu que vai até o fim. É isso que é perseverar. E nesse sentido, tem muita gente que fica com as bobagens, né? O que é, como é que você vê pessoas que não sabem o que é perseverar? Elas ficam procurando explicação para tudo. Rapaz, você soube da Venezuela aí? Meu Deus do céu. Por que Deus permitiu um negócio desse, rapaz?
Eu fico pensando, por que essa... Você sabe se era da vontade de Deus que Maduro está... Aí tudo é assim, Bolsonaro... Você é da vontade de Deus, meu Deus. Por quê? Por que aquele avião caiu no meio do mar? O que tem a ver com sua perseverança? Nada. Mas é a fraqueza da convicção que quer resposta para... Irmãos, enxame de muriçoca. Está na sua casa, tem muriçoca? Meu Deus do céu! Irmãos, eu gostaria de saber, você tem alguma explicação espiritual por que tem tanta muriçoca aqui? Não sei. Pelo amor de Deus, é falta de firmeza na perseverança. E que se exploda, irmão. E que se fosse perseguição, se fosse angústia, se a gente estivesse na Venezuela, os russos chegassem lá, que entraram lá, né? Os russos entraram na Venezuela agora para matar o povo. Os russos estão lá. 5 aviões de cubanos, de soldados cubanos, chegaram lá. Vão matar todo mundo. O que eu posso fazer? Eu sou venezuelano, estou lá dentro, faço o quê? Morro e vou para o céu. É o que pode ser dito. Então, essa perseverança, e agora eu vou citar os 3 últimos versículos e apresentar para você a 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12. E aí eu vou pular para Provérbios 24, tá? 2 Timóteo 3,12. Eu queria que você lesse agora 1, 2, 3, já? Serão perseguidos. Vira para a pessoa do seu lado, bem-vindo ao clube da perseguição. Fala aí. Bem-vindo ao clube da perseguição. É isso aí. Bem-vindo ao clube do sofrimento, irmão. Pode falar. Não tem esse negócio não. Não tem ninguém frouxo. Por que não tem ninguém frouxo? Provérbios 24, 10. Eu quero que, por favor, a igreja leia alto. Provérbios 24, 10, você vai ler alto. Esse versículo, vê se acha a versão revista e corrigida que é melhor. Revista corrigida nessa versão é melhor. Porque a palavra... Aí! Vamos todo mundo ler? 1, 2, 3, já? Eita, se você... Aí a palavra de Deus tem frouxo? Tem! Se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então é essa hora que você tonifica a sua vontade, você se levanta e diz o que vier. No exército a gente falava isso, o que vier nós traça. Então eu vou subir aquela montanha. Todo mundo está me dizendo, o Jonatas me ligou, leve tênis impermeável, que é água o tempo todo. Beleza. Lá vai fazer frio naquela época. Beleza. A gente vai voltar com rinite, beleza, eu vou voltar com a minha rinite, eu levo minha rinite e volto com ela, mas a gente vai perseverar, é claro, é assim que a gente determina a nossa vida, isso em tudo, irmão, no casamento, no perdão, no enfrentamento, em Novo Paraíso. Jeremias 12:5, Jeremias 12:5, o que diz? 1, 2, 3, já? Se te fatigas correndo com homens, como poderás competir com cavalos, se tão somente numa terra de paz? E o que farás na enchente do Jordão? Ou seja, a Bíblia está dizendo para você, Jesus avisou a vontade, Jesus morreu na cruz, perdoou teus pecados, aniquilou a lei, estabeleceu a lei do Espírito de vida, enviou o Espírito, enviou os avisos todos, ele fez tudo. Agora, meu irmão, você tem na sua mão um enfrentamento. O discípulo tem que praticar, o discípulo tem que obedecer, o discípulo tem que se humilhar, o discípulo tem que pedir perdão, o discípulo tem que confessar. Isso por sua conta e risco. Quem não fizer, vai enfrentar sérios problemas e não chega lá, porque você não vai chegar. O crente, quanto mais for evangélico, mais crente ele for, mais enrolado ele vai ficar. Porque só de escatologia, só de um monte de coisa que está sendo dito, e aí vê um cara pregando sobre a caveira, a igreja evangélica, e o que vai dar? O cara fica doido. Não vou mais para a igreja. Não, senhor. Seu chamado é ser discípulo de Jesus, vai seguir ele, vai praticar a palavra. Não existe justificativa para falar mal de um pastor e ficar em casa. Não existe isso. O sujeito ele tem um chamado pessoal. Por essa razão, eu quero que ele coloque na tela uma série de 7 vídeos. Ele vai colocar um podcast que a gente está lançando hoje, esse podcast. Coloca na tela aí esse link, tá? Esses links têm 7 vídeos sobre discipulado. Estamos lançando agora de noite esses 7 vídeos, podcast. Os vídeos são curtos, são vídeos de 15 minutos, 17 minutos, 14 minutos, essa faixa aí. Ana Rios, ela faz a entrevista e eu respondo. Ele vai colocar um na tela aí. Coloca um deles na tela aí, qualquer um.
Só para a galera assistir um pedacinho. Bom dia, gente. Bom dia, meu pastor. Nós estamos aqui hoje para gravar o nosso Papo do Alto Pocket. Vão ser vários vídeos aí sobre discipulado. Se você já clicou nesse link, você sabe qual vai ser o tema desse vídeo de hoje. E eu estou aqui com o nosso pastor da comunidade videira, pastor Niles Bergsten. E vamos falar de um tema que eu acho que a melhor pessoa para se falar é ele, né? De experiência e de vivência da história dele. E vamos falar sobre discipulado. E para começar, meu pastor, eu gostaria que o senhor me falasse o que não é discipulado, que muitas vezes as pessoas se confundem com isso, né? Então, assim, o que não é discipulado? Olá, olá, queridos. Ana, muito obrigado pela oportunidade. É tempo essencial de a gente aprender. O que não é discipulado? Primeiro, Pronto, discipulado tá bom, não é tá bom religião, aí. não é? Tá bom, não vai ouvir o cara toda. Mas assim, o foco aí é nesse ponto aí. Vou te dizer logo, como o assunto discipulado é tão essencial, eu não sabia nenhuma pergunta que ela fez. Tudo assim, pá, pum, responde. Nada foi combinado, nada. Ela tinha na mão, mas não me mostrou. Eu disse, eu não quero ver não. Vai ser tudo, quem sabe faz ao vivo. Eu disse, por que essas são coisas feitas assim? Porque é da vida. Não é fruto do cérebro, é fruto da vida, da vivência. Então, eu queria lhe convocar para ser um discípulo radical. Amém? Um discípulo radical. Os pastores que me telefonaram no Viva Voz no telefone, e sábado de manhã eu vou estar lá, me pedindo que, pelo amor de Deus, eu vá falar com eles como é que enfrenta a apostasia na igreja, porque as igrejas estão esvaziando, dizendo ele. E aí ele falou, o tal do pastor da caveira, não sei o que lá das quantas. Irmão, o povo está se dispersando por besteira. E por qual razão? Porque individualmente deixou de ser discípulo, deixou de perseverar, deixou de ter a atitude certa. Fez concessões ao pecado, fez concessões à desobediência. Então eu queria que nessa noite você tomasse uma atitude de ser um discípulo de Jesus. Amém? É uma decisão, irmão, é uma decisão. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Tem um segundo ou terceiro vídeo, eu explico o que é isso. Tome cada dia a sua cruz e siga. Hoje é dia de você dizer, eu sou um discípulo. O que os seus discipuladores, líderes orientaram a você e você não fez? Adiou, o que foi? Começar seu devocional? O que foi? Procurar alguém pedir perdão? O que foi? Alguma coisa você deixou de fazer. E você precisa se mover hoje, porque quem não faz as coisas pequenas não vai fazer as maiores. Não vai mesmo, as coisas fáceis não fez, não vai fazer as difíceis. E quando chegar lá na frente, que o camarada apresentar uma caveira para você, tu sai correndo. Então, em nome de Jesus, vamos ficar de pé nesse momento, a gente vai orar, e a gente vai, nessa hora, dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ser um discípulo radical, eu quero ser um discípulo raiz. Radical não é radical, é radicalismo, não, Senhor. Radical é ser um discípulo até a raiz, lá na minha raiz. Eu não estou discutindo fé, eu estou discutindo obediência, perseverança, carregar e tomar a minha cruz e seguir. Amém?